Bom dia, gente. Paz e bem. Paz e bem. Nosso encontro de número 20, nessa segunda-feira, 3 de dezembro de 2018. Espero que esse paz e bem encontre todo mundo em paz e bem. Vamos fazer juntos a caminhada hoje, mais uma vez. Tenho vários anúncios legais, importantes para fazer para a nossa pequena comunidade de coisas que vão acontecer, começar a acontecer no canal Paz e Bem. Vamos lá? Primeiro, a partir de amanhã, às 6h30 da manhã, começa uma programação sob a responsabilidade dos irmãos e irmãs do Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Tá? Então nós vamos ter toda terça e quinta, nesse horário, às 6h30 da manhã, ao vivo, e depois vai ficar disponível, né, no canal Paz e Bem, forever, para sempre, um programa para que a gente possa conhecer, mergulhar no Espiritismo, mas dentro deste recorte do Paz e Bem, né, um recorte de uma caminhada a partir de uma perspectiva de plural e de justiça social e paz e alegria. A programação começa amanhã às 6h30 com uma entrevista ao vivo que eu vou fazer com a Carla Pavão e o Carlos Orfan. São dois dos protagonistas importantes do coletivo. Então amanhã entrevista ao vivo, quem quiser participar é só entrar no chat e vai poder fazer perguntas, apresentar questões, dúvidas, sugestões, tá? Tudo ao vivo às 6h30 e depois fica gravado. Então amanhã, terça-feira, 6h30 da manhã, entrevista com Carla Pavão e Carlos Orfan, do Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Segundo aviso, na quarta-feira, 5 horas da tarde, também ao vivo, eu vou ter a alegria de entrevistar o Eduardo Neves Guimarães, um grande amigo. Ele é teólogo lá de Belzonte, né, de Minas Gerais. Ele é responsável pelo Observatório de Evangelização. Então o Eduardo é um teólogo responsável pelo Observatório de Evangelização, que foi criado pela Arquidiocese de Belo Horizonte e funciona na PUC de Minas Gerais. O tema tem muito a ver com a nossa caminhada comum, é o pluralismo religioso. Né? Como se coloca a questão do pluralismo religioso e do respeito às religiões nos dias de hoje. Eu convidei o Eduardo a partir de um artigo fantástico que ele escreveu sobre esse tema, e vocês vão gostar muito da conversa. Todo mundo vai gostar demais da conversa com o Eduardo, ele é fantástico, realmente é muito legal. O artigo dele, e essa é a terceira novidade, o artigo dele está disponível no blog que se chamava até agora Caminho para Casa. O blog Caminho para Casa é um blog que eu criei em 2016, janeiro de 2016, e que foi rebatizado semana passada de Paz e Bem. Acho que faz todo sentido esta nova denominação. Então, o blog passou a se chamar Paz e Bem, e eu vou dar o endereço dele lá na aba da comunidade. O artigo do Eduardo vai estar lá. No blog tem muitos artigos, desde 2016 escrevi muitos artigos, tem artigos de outras pessoas, como Frei Beto e outras pessoas também, outras importantes protagonistas da vida de espiritualidade no país e no mundo, que escreveram para o blog. Então, blog Paz e Bem. Paz e Bem. O endereço é um endereço meio estranho, ele está hospedado lá no site do Outras Palavras, então é outraspalavras.net/Mauro Lopes. É estranho, mas eu vou colocar o endereço na barra da comunidade e aos poucos a gente vai divulgando. Então a ideia é ter sempre um diálogo entre o canal e o blog, o site, tá? Eu vou também postar o endereço não só do blog, mas do artigo do Eduardo, para todo mundo poder ler, quem quiser ler antes da entrevista com ele. Legal, né? Então, semana cheia de novidades. Amanhã, terça-feira, entrevista com o pessoal do Coletivo Espiritismo, de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Terça-feira, entrevista com o Eduardo Guimarães e o site Paz e Bem, né? O blog Paz e Bem, tá bom? Então, vamos lá.
Hoje nós encerramos nessa jornada de 4 encontros, 4 dias, refletindo sobre os cantos do servo sofredor que estão inseridos no livro do profeta Isaías, na Bíblia. 4 cantos ou cânticos do servo sofredor. Acho que foram dias muito intensos, assim, muito intensos, realmente foram muito marcantes. Eu fiquei muito emocionado em vários momentos, acho que aprendemos juntos também, não é? Aprendemos juntos sobre este que hoje é encarado como a principal profecia sobre a chegada de Jesus, a principal profecia sobre a caminhada daqueles que fazem o seguimento da mensagem original do judaísmo, do cristianismo e, por que não, da mensagem original do que há de melhor na humanidade. Nós começamos refletindo sobre o primeiro canto do servo sofredor, conversamos. Os cantos são muito complexos, permitem muitas meditações, muitas interpretações, há livros e livros escritos sobre eles. A gente se concentrou cada dia em um aspecto, né? Então, o primeiro cântico do servo sofredor, a gente se concentrou no tema da missão, né? A missão da vida, né? E aí, especialmente nesse trecho, eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Então, primeiro canto do servo sofredor, no capítulo 42 de Isaías. O segundo canto está lá no capítulo 49 de Isaías, e nós refletimos no segundo canto sobre a angústia na missão, a angústia na vida, esses momentos em que parece que não vai dar, que é tudo grande demais para nós, de que é tudo doído demais para nós. Refletimos então especialmente sobre este versículo, né? Lá no capítulo 49, versículo 4. Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei, debalde, inutilmente gastei minhas forças. Angústia, angústia. Nosso encontro de ontem, domingo, foi o terceiro canto do servo sofredor, um encontro muito especial. Capítulo 50 do servo sofredor, terceiro canto do servo sofredor, nós refletimos sobre a perseguição do servo, a perseguição que os poderosos fazem contra aqueles que ousam levantar-se e abrir a boca contra o poder, contra a hierarquia, contra os sistemas que oprimem e esmagam os pobres e a humanidade. Nós refletimos então sobre a caminhada do servo e nos detivemos especialmente numa reflexão sobre as figuras de Mandela e Lula. Aqui no capítulo 50, o terceiro canto do servo sofredor. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. Então, uma reflexão sobre a coragem e a perseguição que se abate sobre aqueles que decidem fazer o caminho. Quarto canto do servo sofredor hoje. Vamos pular lá para o capítulo 52 e 43. É o canto mais longo. Aqui está, para nós cristãos, toda a caminhada da crucificação de Jesus e a esperança da ressurreição. Então, toda a caminhada do profundo sofrimento do povo sofredor, como servo sofredor, e a esperança de que um dia haverá justiça. Vamos lá. Eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana e sua aparência não era mais a de homem. Assim, agora nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Quem creu naquilo que ouvimos? E a quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como renovo,
como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima de castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado das terras dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório. Certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte, e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Fantástico, né? É uma cacetada. Esse quarto canto do servo sofredor é uma cacetada, e a gente, né, vai ouvindo o canto, lendo esse quarto canto lá nos capítulos 52 e 53 de Isaías, e quem tem familiaridade com a história de Jesus vai como que vendo o filme, né, das passagens da paixão de Jesus Cristo, mas da passagem da vida de muita gente, né, do povo mais sofrido, aqui do Brasil e de todo o mundo. Eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Isto aqui foi lido, então, pela teologia cristã depois como a crucificação de Jesus, que foi exaltado ao subir na cruz, ao ser crucificado. Então é uma passagem muito significativa. Veja que maravilha. Ele cresceu diante dele, né, diante do Senhor, como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Então, não é no belo, naquele sobre o qual repousam as luzes da mídia, naquele que é admirado por suas habilidades e aptidões, que está a mensagem, a boa palavra, a palavra do rompimento. A palavra do rompimento está em geral naquele que é desprezado. E como diz aqui, era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Esta passagem sempre me remete ao povo da rua,
aos moradores das ruas da cidade, aos sem terra, aos sem teto, aos indígenas, aos quilombolas, aos mais pobres nas periferias das grandes cidades, gente desprezada que as pessoas de bem recusam-se a olhar, desviam o olhar, gente de dores, acostumada ao sofrimento. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Evidente que é uma passagem vinculada à paixão de Jesus, mas ela vincula-se exatamente... Desculpa, a gripe está me secando a garganta. Estou aqui usando minha canequinha 247 para beber um pouquinho de água. Esta ideia de que há como que um sofrimento expiatório, alguém que é muito caro à tradição judaica, né? Alguém que, como termina aqui, levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Levará sobre si as suas transgressões de toda a sociedade. Os cristãos vão ler tudo isto referindo-se a Jesus, mas eu queria retomar aqui uma leitura importante. Não é isto que fazem os moradores de rua, os sem teto, os sem terra, os indígenas, os quilombolas, os últimos da sociedade no Brasil e em todo o mundo. Não são eles que carregam sobre si as iniquidades de toda a sociedade. Não são eles que carregam sobre si o peso das transgressões, o peso da insensibilidade, o peso da falta de compaixão. Paradoxalmente, são estes últimos que serão capazes de salvar a todos. São estes, os últimos, os únicos capazes de salvar toda a sociedade, salvar o mundo da destruição, inaugurar uma sociedade da sobriedade e da solidariedade. Eles são os líderes, os últimos, os humilhados, os desprezados. Eles têm o poder de nos apontar o caminho e dizer, é por aqui. A sociedade é doida. Ela está do avesso, está de ponta cabeça. Ela despreza quem deveria escutar. Quarto canto do servo sofredor. Fizemos o caminho do primeiro ao quarto canto do servo sofredor. Espero que a gente tenha podido aprender um pouco nesses 4 encontros. Eu gostei demais de meditar sobre os cantos com vocês. Vamos encerrar então? Meditar sobre a caminhada do servo sofredor, os 4 cantos, e hoje sobre esta realidade, talvez a mais relevante da sociedade. Os profetas do novo tempo são os últimos da sociedade, os desprezados por ela. Serão eles capazes de nos salvar. Vou tirar o fone. Ok. Um minutinho, não é? Olhos fechados, espinha ereta, o coração tranquilo, ouvindo o canto dos pássaros que cantam assim para nós. Veja, ouçam, eles estão cantando. Ouçam os últimos. Guiem-se pelos últimos. Respiração profunda.
olhos abertos. Paz e bem, gente. Paz e bem.